Glórias a Jesus por mais um sábado na presença do Senhor Jesus, por mais um programa da Juventude da Sede Internacional em Ação. Glórias a Deus, então, para começar, cumprimentamos a todos os nossos videologados, nossos irmãos e irmãs que já estão aí nos acompanhando com paz, oração e união. Glórias a Jesus. Hoje estou, então, aqui, eu, irmã Suelen Mânica. E eu, irmã Rebeca Machado. Aleluia. Estamos aqui juntamente convosco para estarmos cultuando ao Senhor Jesus, para estarmos adorando juntos ao Senhor Jesus. Porque sim, é uma programação onde estamos, unidos, buscando no mesmo foco, que nenhum jovem se perca. Que nem eu, nem a irmã Rebeca, nenhum jovem se perca. É por isso que estamos aqui. Então, meu irmão e minha irmã, aproveite já agora, já vai compartilhando, esse link dessa programação. Compartilhe lá no seu status. Eu e a irmã Rebeca já fizemos isso. Já compartilhamos, já vai comentando aí no chat, nenhum jovem se perderá. Isso mesmo. Se quiser colocar Deus na frente também, pode colocar Deus na frente. Somos um corpo. Somos um corpo. Então já vai deixando aí a sua participação no chat, vamos estar acompanhando. Se precisar fazer o seu pedido de oração, por favor, coloque ali no chat também. E vamos compartilhando para que muitos outros jovens, tanto irmãs quanto irmãos, estejam aqui conosco, cultuando ao Senhor Jesus. Então, para complementar, irmã Rebeca, o programa que nenhum jovem se perca, nossa programação da Juventude Sede Internacional, é um programa da Igreja da Assembleia, Igreja Pentecostal Assembleia Ministério Restauração, que a nossa sede ela está localizada na cidade de Porto Alegre, na Avenida Farrapos 312. É incrível. Nós temos todo um preparo, às vezes quando chega ao vivo começamos... é um nervosismo. A vergonha não é pouca. Glórias a Deus. Então temos como nosso pastor-presidente Humberto Schmidt Vieira e o nosso superintendente, pastor Adriano Licedônio, e o nosso líder da juventude da Sede Internacional, presbítero Bruno Beltrame. Glórias a Jesus por mais um momento, como estávamos falando antes, por mais um momento que temos na presença de Deus. E hoje, irmã Rebeca, nós temos um tema muito importante. Qual é o tema que nós vamos trazer hoje? Hoje nós vamos falar sobre amizade, irmãos? Um tema muito importante para nós, principalmente jovens, Isso mesmo. Precisamos saber como escolher as nossas amizades. As amizades são é uma coisa que influencia muito. Isso mesmo. A nossa vida, Uma boa amizade influencia muito positivamente, uma má amizade pode arruinar a nossa vida muitas vezes. Exatamente. Então, quem é que não tem um amigo, uma amiga? Se você então tem um amigo, irmão, você que tem um amigo, irmã, você que tem uma amiga, compartilhe com a sua amiga, irmão, compartilhe com o seu amigo e venha assistir junto conosco. Hoje temos aqui uma convidada e uma irmã que vai trazer aqui uma palavra também, sobre esse tema da amizade, que é a nossa irmã Maria. E aqui temos uma convidada que está aqui presente, que é a nossa irmã diaconisa Gladys Machado, que vai estar trazendo, então, muitas, como é que eu posso dizer? Esqueci a palavra. Vai estar falando um pouco sobre a amizade. Isso mesmo, sobre o tema Bíblia, amizade. Então, meu irmão e minha irmã, já aproveita e vai compartilhando. Compartilha ali no seu status, compartilha com seus amigos. E se tiver alguma pergunta relacionada a isso que vamos estar falando, vai fazendo as suas perguntas, vai deixando aqui no chat as suas perguntas, e todas as suas perguntas, dentro do possível, vão ser respondidas. Então, nos acompanhe. Fique conosco, fique conosco. Nós vamos agora chamar o louvor, o grupo de louvor, a irmã Lisiane, a irmã Camila, irmão Facundo, que vão estar trazendo um louvor de adoração Facundo. a Deus. Isso mesmo. O Toca Facundo. Então vamos adorar ao nome do Senhor Jesus. Enquanto isso, vai compartilhando, vai adorando ao Senhor, vai deixando a sua participação aqui no chat, que para nós é muito importante, é necessária a sua participação, afinal estamos aqui sim por vocês. Não estamos aqui fazendo sozinhos. E você que ainda não colocou o hashtag nenhum jovem se perderá, pode ir colocando aí, tá bom? Isso mesmo. Vamos adorar ao nome do Senhor Jesus? Sopra con el viento, que tu vida
paz do Senhor a todos os irmãos, a toda a juventude que está aí conosco videologado em mais um programa da Juventude da Sede Internacional. Que Deus possa abençoar a sua vida nessa noite. Vamos adorar ao Senhor. E esse louvor, ele fala que nós devemos confiar somente em Deus. Nesse momento que nós estamos passando, irmã Camila, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, o socorro bem presente no momento da angústia. Eu tenho certeza que você conhece esse louvor, então adore a Deus juntamente conosco aí onde você está, Aleluia. na companhia, na videologado, através dessa programação. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Aleluia. Aleluia. Vou tocar mais alto. Minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Aleluia. Se ao teu lado estou, segura em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, tu és a nossa luz, a nossa salvação. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, nós declaramos: vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, declare conosco. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Maranata, ora a tua vem, igreja te Senhor clama, a tua igreja Jesus. te clama, a tua igreja te clama. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata.
Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. 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 Viento de tu amor, de ti yo quiero más. Mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Glórias a Jesus. Vem, Senhor Jesus. É o que a igreja, a tua igreja, Jesus, quer. É o que esperamos ansiosamente. Vem, Senhor Jesus. Você que está aí nos assistindo, você que está videologado, meu irmão e minha irmã, que esse também seja o teu querer, o teu desejo. Vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que maravilha podermos adorar ao nome do Senhor Jesus e sentir a Tua presença e sentir o desejo de logo poder ver a Sua face, de poder adorá-lo pela eternidade, irmã Rebeca, pela eternidade estarmos com o nosso Deus, o nosso Pai para sempre. Aleluia. Que maravilha, que glorioso é poder adorar ao nome do Senhor Jesus, aleluia. Glórias a Deus. E nós vamos hoje falar sobre amizade, relembrando, irmã Rebeca, vamos falar sobre amizades, mas estávamos aqui atrás falando enquanto o grupo de louvor cantava, né? Será que nós temos amizades que nos levam, né, para o caminho do céu? Que nos ajudam, irmã. Que nos irmã ajudam Suelen, a estar, a aleluia. estar mais perto de Deus, a confiar em Deus cada dia mais. Ou será que nós estamos tendo amizades que cada dia que se passa nos faz desacreditar em Deus, nos tira a fé em Deus, irmãos. Isso é muito perigoso. Como são, né? Em que círculo nós estamos linkados ali? Aonde que nós estamos? Como são, né, o grupo das nossas amizades? Bom é nós podermos parar para refletir nisso. Né? Se temos pessoas ao nosso lado que realmente nos ajuda a continuar nessa caminhada de batalhas, de lutas, mas que no final dessa caminhada, aleluia, temos a vitória, que é a eternidade. Glórias a Deus. E maravilhoso é pensar que, além de pensarmos de subir para o céu com a nossa família, de estarmos no céu com a nossa família, né? Mas também pensarmos que vamos estar ali junto com os nossos amigos, amigos da fé, amigos que estão ali nos ajudando, se esforçando, orando junto contigo, batalhando junto contigo, jejuando junto contigo.
Ajudando Aleluia. a crucificar a carne, não a alimentar a carne. Exatamente. Amigos que nos ajudem a crucificar a nossa carne, a nossa natureza humana, Glórias ao invés de a Deus. alimentá-las. Glórias a Deus. Então vamos formar uma hashtag, irmã Rebeca. Vamos. Daqui a pouquinho a irmã Gladys já vai estar passando aqui para falarmos com ela sobre esse tema. Mas vamos então agora lançar uma hashtag. E você aí, Hashtag. meu irmão e minha irmã, coloque aí no chat. Como é que é, irmã Rebeca? Hashtag rumo ao céu. E nós temos mais um desafio, irmãos. Pode lançar, irmã Rebeca. Posso lançar? Pode lançar. É um desafio pela fé. Não, mas eu creio. Ó, você tem Vamos- que compartilhar aí, tá? Pra vamos- gente chegar a 150 likes. Ó, já estamos em 109, agora acabei Ó, de olhar aqui. 150 likes, irmãos. 109 likes. Vamos lá, vamos chegando então aos 150 likes. E continue compartilhando. E vamos colocando a hashtag aí, rumo ao céu. Vamos, continue colocando. Tô vendo aqui, ó, rumo ao céu, rumo ao céu. Olha que benção, irmã Rebeca. Temos aqui a Paola irmãos e irmãs Cruz. que estão colocando aqui Rumo a ao hashtag. Glórias a Deus. E é assim que nós vamos, né, chegar com os nossos amigos rumo ao céu. Vamos para o céu juntos, unidos. Glórias a Deus. Vamos agora, então, chamar a nossa convidada, irmã Gladys Machado. Glória a Deus, que vai estar, então, falando sobre esse tema. E logo mais também vamos ter uma palavra deixada pela nossa irmã Maria Schmidt. Então fique ligado aí conosco. Se tiver, repito, né? Se tiver alguma pergunta sobre esse tema, sobre o que vamos estar falando aqui, pode ir colocando aqui no chat. Nós vamos estar olhando e vamos, né, na medida do possível, responder as suas perguntas. Descienda, que cuidamos tu presencia, que el fuego de tu espíritu no se apagará. Tu espíritu descienda, que cuidamos tu presencia, que el fuego de tu espíritu no se apagará, no se apagará. No se apagará, 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 no se apagará. Nos colocaste, tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed. Glórias a Jesus, que maravilha. Que maravilha. Eu estava aqui acompanhando aqui no chat, né? Além de muitos irmãos aqui compartilhando, deixando a sua participação, muitos irmãos, irmã Rebeca. Muitos irmãos estão aqui compartilhando conosco e continue, meu irmão, minha irmã. Continue, né, junto conosco aqui participando e, né, deixando o seu pedido de oração e também a sua pergunta. Irmã Sueli, levei até um puxão de orelha aqui do líder. É O mesmo? irmão Bruno escreveu aqui no chat: acho que faltou fé para a irmã Rebeca. Podemos chegar aos 200 Olha likes. aí. Então vamos lá. Nova meta, 200 likes, irmãos. Porque realmente, olha aqui, ó, já estamos em 134. Nós conseguimos chegar a 200. Pois é. Em nome de Jesus, conseguimos chegar em 200 likes. Vamos continuar dando, deixe o seu like, continue compartilhando para mais pessoas estarem vendo junto conosco, estar assistindo essa programação e também deixando o seu like, eu creio. Pode ser que a gente 200 chegue até likes aí, ó. 300. Será que a gente chega até 300? Misericórdia. Amém. Vamos lá. Eu creio. Vai Vamos. compartilhando que a gente chegar aos 300. Glórias a Deus. Paz do Senhor, irmã Gladys. Paz do Senhor, irmã Suelen, irmã Rebeca, paz do Senhor, todos os videologados. Glórias a Jesus. Maravilhoso é para nós ter a presença da irmã aqui conosco hoje. Eu agradeço o convite. É Irmã- bom estar entre os jovens. A irmã também é jovem. Irmã Gladys, nós queremos então falar sobre esse tema muito necessário, que é sobre as nossas amizades, né? As amizades em Deus, como eu e a irmã Rebeca estávamos falando aqui, amizades que nos ajudam nessa caminhada que estamos indo em direção ao céu. Estamos em uma caminhada. E é maravilhoso poder falar, então, sobre isso, né? Eu tenho certeza que muitos jovens têm dúvidas em relação às amizades.
E eu creio que hoje o Senhor vai direcionar para suprir todas. Quem sabe, né? É um assunto bastante amplo para falar tudo É, isso que é você verdade. tem que falar sobre ele. É uma coisa inesgotável. Eu acho que um pouco da dificuldade de tratar esse assunto é pelo tamanho da necessidade que nós temos de amizade. O homem, ele é um ser social. É verdade. A Bíblia diz que não é bom que o homem seja só. O homem, ele precisa de relacionamentos, ele precisa de amigos, mas a gente também tem que entender que nem todo relacionamento é uma amizade. Nós precisamos nos relacionar com muitas pessoas, mas nem todas serão nossas amigas. Então, eu vejo assim, que às vezes tem alguns problemas que surgem porque as pessoas se relacionam com outras pessoas que deveriam apenas ser um relacionamento, quem sabe, comercial ou de trabalho, né, ou de estudo, e a pessoa fica esperando que haja uma amizade. E quando não se forma amizade, ela se frustra. Ou então forma amizade com pessoas que deveriam ser apenas um relacionamento. Né? Então, o relacionamento assim, é eu trabalhar com alguém, eu dividir com alguém alguma coisa. Agora, a amizade já é um relacionamento mais íntimo. Jesus disse assim para os discípulos dele: olha, agora eu já não chamo vocês mais de servos, vocês não são mais uma relação, de trabalho, de ação, vocês são meus amigos, porque agora vocês já sabem o que eu faço. Vocês me conhecem na intimidade, vocês compartilham comigo aquilo que eu faço. Então, é uma amizade mais chegada, é um relacionamento mais próximo, um relacionamento mais chegado. Agora, uma coisa que eu acho importante é que as pessoas pensam muito na amizade e esquecem de trabalhar os relacionamentos que também são importantes. Então, às vezes, a gente tem aquela sensação assim, se não é amigo, é inimigo. E a vida não é assim. A gente tem que aprender a se relacionar com as pessoas e se relacionar bem. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 12:18, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, a gente tem que aprender a trabalhar com as pessoas sem ser amigo delas. Eu penso, estou fazendo uma graduação numa universidade federal. Então, eu compartilho algumas angústias que vocês também compartilham, de ter colegas ímpios, de professores ímpios. E a área que eu estudo é uma área dominada pelo marxismo. Então, assim, eu tenho grandes oposições dentro da universidade. Mas eu sempre olho e penso assim, se não serve para amigo, pior para inimigo. Se tem uma professora que eu sei que ela... nós não temos nada de afinidade, mas eu preciso dela, eu dependo dela, é uma relação de dependência. Então, eu tenho que saber tratar com aquela professora. Eu não vou me dobrar para as coisas que ela tem, que se opõem à minha fé, as ideias, as filosofias que ela segue se opõem à minha fé, eu não vou me dobrar. Eu tenho uma firme convicção daquilo que eu estou fazendo ali dentro e o que eu quero alcançar através daquele curso. Eu não vou me dobrar ao sistema que está ali, mas eu preciso daquelas pessoas. Eu tenho que saber me relacionar com elas, eu tenho que saber conversar com elas. Elas não são minhas amigas, eu sei disso, eu sei que elas não me têm por amigas. Eu sei que muitas me têm por inimigas, mas eu não vou tratar elas como inimigas. Eu tenho que procurar um relacionamento que apazigue essas diferenças sem me corromper. Então, isso é uma coisa que o que nós precisamos ter muito, irmã Suelen, irmã Rebeca, o que nos ajuda muito é a humildade. Porque é impressionante quando a gente consegue receber isso do Espírito de Deus, as pessoas te dão um tapa, mas aquilo aí não dói. Tu sabe que as pessoas estão querendo te ofender, sabe que a pessoa está querendo te prejudicar, mas mesmo assim a gente consegue tratar ela bem.
E aquelas pessoas que mais têm, aquelas que eu vejo o potencial maior de se tornar uma perseguidora minha, são aquelas que eu procuro ter as melhores relações, né, para evitar problemas maiores. Então, isso é uma questão muito importante, né? Elas não são minhas amigas, mas a gente tem que procurar se relacionar bem. Já vemos aí, irmã Gladys, né, a diferença entre relacionamentos e uma amizade. Sim. Né? Como a irmã disse, muitos acabam confundindo. Então, já aí no que a irmã Gladys já relatou, já podemos ver diferenças, né, no que é assim um relacionamento, né, entre pessoas da faculdade, no trabalho, pessoas que, né, precisamos nos relacionar, mas e pessoas, né, chegadas como a irmã Gladys deixou aqui, como Jesus, né, com seus discípulos. Ali já era algo mais profundo. Uma palavra assim que eu tenho só para nessa questão de relacionamentos, que eu vejo que é uma área importante a gente ter assim um tratamento dentro da igreja, né? Faz alguns anos que eu trabalho no ensino de jovens, e também tive meus filhos, me criei dentro da igreja, né? Essa questão de saber tratar as pessoas. Lá em Provérbios, capítulo 27 e versículo 10, diz que vale mais um vizinho perto do que um irmão longe, né? Então, às vezes, assim, a gente cultiva bastante amizades que estão distantes e despreza as pessoas que estão à nossa volta, e às vezes a gente pode precisar delas. O mundo dá voltas, né? Hoje, para mim, parece estar tudo bem, né? Tem uma situação... hoje eu estava pensando, meditando sobre esse assunto, e lembrei de uma situação que eu vivi, que quando eu fui morar no lugar onde eu moro até hoje, uma vizinha minha simplesmente me odiou. Eu acho que ela tinha dor de barriga cada vez que me via. E eu não sabia o porquê daquilo, né? Depois eu fiquei sabendo que foi uma situação assim, bem inusitada, que não tinha nada a ver, mas ela achou que eu tivesse feito alguma coisa contra ela. E foi passando os anos, assim, Deus me deu uma oportunidade de tratar ela bem no momento difícil da vida dela. E aquilo mudou a situação. E aí, depois, um dia, eu estava assim, com um compromisso na igreja sério. Eu não me lembro agora o que era. Sei que eu tinha que sair. E, quando eu fui pegar o carro na garagem, o carro estava sem bateria. E quem foi que me socorreu? O vizinho que estava perto. Né? Era o rapaz ali daquela casa. Então, né, são coisas da vida que a gente vai construindo que são importantes. Não são amizades, mas são importantes. Meu Deus. Agora, a amizade verdadeira, né, ela não pode ser ocasional. A Bíblia diz, né, em todo tempo amo o amigo. Lá em Provérbios 17 diz, em todo tempo amo o amigo. Então, a amizade, ela não pode ser baseada em coisas, interesses temporários, né? A pessoa tem alguma coisa para me oferecer e aí, né, aquela coisa interesseira, assim, não é. E isso tem muito, né, irmã Gladys? Vemos muito no mundo e às vezes... Isso faz parte do ser humano. Isso. Faz parte da natureza do ser humano, ser interesseira, buscar proveito próprio. Né? Tanto que a Bíblia fala, de tudo que está escrito na Bíblia que não é para a gente fazer, é porque aquilo está na nossa natureza. Deus não ia colocar em vão na sua palavra. E a Bíblia nos ensina, né, a gente não considerar somente aquilo que é nosso, mas também o que é dos outros. Então, a gente tem que saber que quando a gente vai começar a compartilhar a nossa vida, compartilhar a intimidade de uma outra pessoa, aquilo ali envolve uma responsabilidade da nossa parte. Eu não posso brincar com sentimentos alheios. Eu não posso brincar com as pessoas. A pessoa está achando que eu sou amiga dela e está achando que eu estou ali para ser uma pessoa que vai compartilhar, né, situações da vida dela, ajudar ela a ser crente, ajudar ela a servir a Deus, ajudar ela a negar a si mesmo. E eu estou só com interesse em alguma coisa da que ela pode me dar. E no momento que eu já não preciso mais, eu simplesmente jogo, descarto a pessoa. Né? E isso é uma coisa terrível. E se tem uma coisa certa na vida, é a lei da semeadura. É verdade. Então, eu vejo assim, que às vezes as pessoas têm esse sentimento, sabe, de buscar os outros por interesse, depois, quando não me serve mais, eu jogo fora, né, e coloco de lado, deixo de canto.
né? Mas vai chegar um momento que ela vai precisar e ela vai ter dificuldades também. Então, a gente tem que saber que nós precisamos de amigos e esses amigos que a gente vai formando na vida, nós temos que formar com um sentimento de responsabilidade. Nós não estamos tratando com objetos, nós estamos tratando com pessoas. Pessoas que têm um sentimento e muito mais do que isso, pessoas que têm um projeto de Deus na vida deles. E as nossas atitudes com aqueles que nós nos aproximamos, né, pode levar a pessoa a se ferir, se machucar e sair fora. Nós podemos atrapalhar ela de entrar, de seguir o projeto ideal de Deus para a vida dela. Exatamente. Então, a palavra de Deus nos mostra que nós devemos amar uns aos outros. Então, eu entendo, sim, nós precisamos amar o nosso irmão. E nossa em irmã, todo o amor, tempo. Em todo o tempo. Inclusive, irmã Suelen e irmã Gladys, então, tem alguns irmãos aqui que estão colocando alguns versículos no chat. Eu vou estar lendo alguns versículos que eles estão colocando que Isso é mesmo, muito irmã interessante. Rebeca, maravilha, pode ler. A irmã Lília Alves, a irmã do irmão a mãe do irmão Moisés, escreveu: Jesus diz na sua palavra: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, não vos deixarei órfãos, estarei convosco até a consumação dos séculos. O irmão Anthony, que é um jovem aqui da sede, ele escreve assim: todo o tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. Provérbios 17, 17. E também temos mais um versículo, irmã Gladys, rapidinho, do irmão Nathan Locke, que ele escreve, ele bota o versículo de Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E ele até mesmo faz uma indagação aqui embaixo, né? Ele faz uma pergunta, ele fala: quem é o nosso inimigo? O que é amar o inimigo? Depois, acho que podemos Uma aí, pergunta né? já. Uma pergunta. E os irmãos podem colocando perguntas, se quiserem acrescentar com versículos, também estaremos lendo. E coloquem perguntas, tá, irmãos? o que é amar o inimigo, né? Amar o inimigo é mesmo sabendo que a pessoa não é nossa amiga. A pessoa se opõe a nós. Ela é mais do que uma pessoa indiferente a nós. Ela é uma inimiga, ela se opõe a nós. Mas mesmo assim eu desejo a salvação dela. Mesmo assim eu desejo o bem dela. Mesmo assim eu trabalho para que o plano de Deus seja executado na vida dela. Né? E esse versículo que a irmã Lília colocou, né, a irmã Lília Alves, Isso. ela é uma verdade, né? Jesus disse: vocês vão ter aflições. Ou seja, Jesus sabia que a gente ia fraquejar, Jesus sabia que a gente ia ser tentado, Jesus já sabia que a gente ia errar, vocês vão ter aflições. Mas sem de bom ânimo, eu venci com o mundo e eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Eu não vou abandonar vocês. Aleluia. Né? Isso é Glória a amizade. E uma outra pergunta aqui, irmã Gladys, do irmão Natan, e eu achei isso bem interessante. Quem é o nosso inimigo? Né? Muitas vezes nós focamos de uma maneira errada de quem é o nosso inimigo. Quem é o nosso inimigo? Aí essa é a pergunta. O inimigo é aquele que não é o amigo, né? é que aquela coisa, assim, nem sempre aquela pessoa que está... Existe um provérbio bíblico, né, que diz que mais vale as feridas ditas com sinceridade do que o engano encoberto. Então, assim, às vezes tem aquela pessoa que, sabe, te lasca, né? Mas ela faz aquilo por amor. Ela não faz aquilo para te matar, ela não faz aquilo para te humilhar, né? Ela faz aquilo porque ela tenta, da forma que ela consegue, te ajudar a chegar a uma coisa que vai ser boa para a tua vida. Agora, sim, tem aquela pessoa que chega e te enche de adulações, né? Quantas vezes a gente vê isso nas amizades virtuais, né? Isso. A pessoa se sente a rainha, né? Eu sou a rainha, sou a mulher mais amada do mundo, mas é tudo mentira. São coisas falsas, não existe verdade naquele relacionamento, existem interesses por trás, que depois a pessoa se decepciona, fica amarga, né? São pessoas, eu conheço pessoas que extremamente apegadas em animais, né? Que a gente olha assim, parece uma coisa ridícula, mas são pessoas que sofreram muito na mão de humanos. Né? Então, elas têm medo de se relacionar com pessoas. E com certeza, isso fere o projeto de Deus com a vida dela, né? O projeto ideal de Deus para a vida dela.
Então, por um lado, a gente tem que olhar essas pessoas que estão nos adulando e reconhecer que elas são nossos inimigos, né? Uma coisa assim que eu aprendi com a vida, né, nesses anos que a gente serve a Jesus, eu aprendi a não esperar nada do ser humano. Eu não espero nada de ninguém, porque se alguém me trair, se alguém me ferir, eu não vou me machucar tanto, porque eu não estou esperando nada. Mas eu sempre peço, Senhor, todos os dias eu me levanto, eu me acordo, eu começo a orar, e uma das coisas que eu peço a Deus, que eu possa abençoar os que estão à minha volta. Né? Porque é um lado da minha amizade com Deus. Porque eu sei que Deus quer abençoar todos os homens. E eu sou amiga de Deus, eu compartilho com Deus os desejos dele. Aleluia. E eu quero fazer aquilo que ele também quer, mas sem esperar, né? Assim como, claro, estou muito longe, né? Como eu queria ser como Jesus é, mas a gente quer ser, a gente procura ser, né? De ter esse desejo de abençoar a todos. Uma outra pergunta do irmão Natan é: o que é amar o inimigo? Eu creio que eu respondi isso no início, né? Tá. E outra coisa, irmã Suelen, já passamos dos 200 likes. Passamos? Passamos. E aí, será que chegamos a 250, 300 likes? Vamos aguardar, então. Glória a Deus. Vamos, então, primeiramente, fazer 250 likes. Tá bom. Chegamos a Agora 250 a tua fé likes. que tá pequena, viu? Se chegar nos 250, eu creio que estamos... Ó, não vale competição de fé, né? Minha fé aumentou. Mas glória a Deus, irmã Gladys. Aleluia. E realmente, como a irmã disse, nós muitas vezes esperamos muito do ser humano. E isso é muito fácil de nos frustrarmos quando estamos esperando algo. Maravilhoso é descansarmos do Senhor, né? E, enfim, deixar que... Deixa que Deus trabalhe, Sim, Deus deixa dirige que a Deus nossa trabalhe. vida, Deus aproxima as pessoas de nós, né? E nós podemos ter relacionamentos sadios, porque eles estão realmente em Deus. Uma coisa que eu queria falar também, né, sobre o modelo de amizade, esse modelo de suprimento de emoções, das nossas necessidades emocionais, ele, primeiramente, deve ser formado na família, né? O lugar mais próprio para a gente ter amigos é na família. A Bíblia diz que não é bom que o homem viu que não era bom que o homem estivesse só, e Deus criou uma família para o homem. Mas a Bíblia diz que há amigo, né, mais chegado do que o irmão. Ou seja, assim, o irmão é alguém muito chegado, um irmão é alguém muito próximo. Mas pode existir alguém, Deus pode nos dar alguém que seja ainda mais chegado que a família. Né? E a gente vê quando isso acontece. Porque eu vejo hoje, em muitos meios evangélicos, assim, a família é um projeto de Deus, mas a família não está acima de Deus. Então, as pessoas como exemplo de vida cristã, aquela família toda bonitinha, né, tudo certinho, assim, todo mundo indo de mãozinha dada para a igreja, mas aí cada um de um jeito, né? Eu acho até engraçado que eles põem às vezes nos outdoors de igrejas pentecostais. Aquela família assim, né, a mãe com uma roupa, a filha com outro, o cabelo da mãe de um jeito, e enfim, né, uma coisa meio assim despadronizada dos princípios da palavra de Deus. E Jesus disse assim, ó, se alguém amar pai, mãe, irmão, irmã, mais do que a mim, não é digno de mim. Então, existem momentos que a família, né, diz não para Jesus. Eu conheço pessoas jovens, ou melhor, pessoas que foram jovens, que eu conheci como jovens, né? A gente tende a olhar que eles foram jovens com a gente, e sempre como jovens, mas que foram literalmente escorraçados da família. E eu vejo que Deus não deixou eles sozinhos. Deus supriu essa necessidade, Deus deu família, Deus deu amigos que foram como família. Né?
Então, Deus quer que essa necessidade seja suprida em família, mas se a família não quer Deus, como a amizade é um compartilhamento de sentimentos, não existe aquela comunhão para compartilhar nada com quem não quer Deus. Né? Então, Deus nos dá amigos que se tornam mais do que os irmãos. Agora, irmã Sueli, irmã Rebeca, que eu fico assim impressionada é que muitas vezes as pessoas deixam a família, deixam Deus e deixam a família por supostos amigos. Olha só. Né? E isso é muito comum na adolescência. É muito comum na juventude. As pessoas deixam o pai, deixam a mãe, deixam o irmão, a irmã, que compartilham tudo ali, né? O irmão, a irmã, eles podem, às vezes, terem, né? Eu digo que são companheiros de brincadeira e de briga, né? Eu lembro, assim, meus irmãos, eu tinha 3 irmãos, meu Deus do céu, né? Às vezes davam umas guerras, umas batalhas. Ai, Jesus. E a mãe tinha uma tática, né? Ela pegava uma varinha e disse assim, abraça, beija e pede perdão. Aí, uma vez eu estava assim, amando tanto meu irmão, que eu mordi a bochecha dele, em vez de pedir perdão, de dar um beijo, eu mordi. Né? Amor Ela estava amando demais ele. Mas eram eles que compartilhavam comigo as alegrias e dores, né? E até hoje, as alegrias e dores nós compartilhamos. Porque não significa que vai ser todo mundo igual. O que acontece? As pessoas, elas querem um relacionamento que elas não sofram nenhum tipo de repreensão. Mas a repreensão faz parte de um relacionamento sadio. Né? A negação, ela faz parte de um relacionamento sadio. Um relacionamento que vai nos ajudar a crescer, que vai nos ajudar a amadurecer, ela tem que ter um não. Né? E o não é dado de muitas formas, né? Verdade. É o irmão que pegou o teu bombom escondido. Lá em casa a gente tinha isso, né? Tinha um dos meus irmãos que assim, a mãe dava uma sobremesa para cada um, e ele sempre dava um jeito de surrupiar a minha sobremesa. Gente, mas isso acontece mesmo. Acho que até hoje, se eu tiver com meu irmão, acontece uma situação parecida. Não vou revelar qual deles era, né? Sempre que tinha alguma coisa, assim, uma vez tinha um aniversário lá em casa. Acredito que ele escondeu as coisas embaixo da cama e comeu durante a noite. Não, aí passa do limite então, já. Esconder comida, não. Então tinha umas histórias engraçadas assim, né? Que obviamente não deixava todo mundo feliz, né? Mas, né, apesar dos pesares, eram os nossos, era com quem se compartilhava as dores e alegrias. Eram verdadeiros amigos, são verdadeiros amigos. Glórias a Deus. Pessoas que eu posso contar sempre, graças a Deus. Aleluia. Irmã Gladys, aqui tem uma pergunta do irmão Fabiano. Não sei se você já avistou, Rebeca. Mas pode falar. Ah, tá. O irmão Fabiano Salles Lopes, ele faz a seguinte pergunta. Um jovem, quando se converte, ele passa a ter muitos amigos. Mas pode acontecer de ele ter um amigo que ele tinha antes da conversão, sendo uma amizade sincera, ele pode manter essa amizade? Ou seja, uma amizade antes da conversão, né? Uma amizade que não possui a mesma fé. É o que eu estava falando. No momento que nós nos convertemos, a gente deixa de... A amizade é um compartilhamento, né? De emoções, de sentimentos. Então, depois que a pessoa se converte, não tem mais o que compartilhar, né? Ela pode até falar de Jesus. É claro, aí se torna muitas vezes um relacionamento. Então, claro, a gente não pode... Às vezes tem pessoas que realmente nos ajudaram, né? Tem pessoas que nos ajudaram na vida. A gente olha assim, tem alguém que te ajudou a ter o teu primeiro emprego, né? Aquele patrão que te motivou, que te incentivou. Então, não é que ele seja o teu amigo, mas tu tem aquele sentimento de gratidão, né? E tu demonstra
Tu demonstra por toda a tua vida aquele sentimento de gratidão, mas sem manter uma intimidade. Ele não é teu amigo, tu não abandona a pessoa, né, para sempre. Ah, agora virou inimigo. Não. Né? Agora tu é do diabo, eu sou de Deus, né? Não é assim, não é dessa forma. Mas assim, não tem... A Bíblia diz que não existe comunhão entre luz e as trevas. Isso, a palavra de Deus. Então, mostra assim, essa verdade. então tem determinados assuntos, de repente assuntos profissionais, por exemplo, eu posso consultar aquela pessoa, posso trocar ideias com ela, né? Uma pessoa que estudou comigo, que fez ali a mesma graduação que eu fiz, tem o mesmo conhecimento que eu tive, aí nós vamos lá na vida profissional ter, né? E eu sei que ele se especializou naquilo, eu posso ligar, conversar, né? Manter uma comunicação que vai ser edificante. Exatamente. É. E é assim, é a mesma coisa comigo na faculdade, até hoje eu tenho, né, uma pessoa em que nós mantemos um relacionamento, né? O nome dela é Juliana. Então, até hoje nós mantemos um relacionamento, falamos sim sobre arquitetura, sobre o curso em si, sobre a questão da profissão, mas realmente não tem como ter comunhão. Não é uma amizade, é um Isso, relacionamento. É um relacionamento, porque não compartilhamos a mesma fé, né? Porque mesmo dentro da área profissional, sei lá, da área estudantil, vão existir aquelas pessoas que são mais próximas do que nós, porque têm uma mesma visão sobre aquilo que nós estamos fazendo. Então, assim, esse fato de ter uma visão parecida, de ter objetivos semelhantes, vamos supor, a irmã está fazendo arquitetura e pensa em se especializar em design de interiores. É aquela colega que está fazendo com a mesma visão, obviamente que vai haver uma aproximação. Sim. Os interesses são semelhantes, mas não quer dizer que seja amiga. Exatamente. Né? Eu estou lá numa universidade onde tiver um que não for, sabe, não fazer parte daquele grupo dominante, ele não é amigo, mas ele não é inimigo. Né? É uma pessoa que tem os mesmos princípios. Eu sei que ela não é salva, eu sei que, né, eu não posso abrir meu coração para ela, assim como também eu não vou abrir para uma pessoa da igreja só porque ela não é minha amiga. Eu também não posso estar revelando as intimidades do meu coração. Isso é um outro assunto, né? Isso é muito importante. Sobre essa pergunta, a irmã Isabel, minha irmã amada, Querida. minha amada, querida irmã, ela botou o versículo de Amós, que está escrito em Amós 3:3, que diz: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Perfeito. É exatamente isso. O que acontece, né? Isso aí a gente fala na IMOB, a respeito do relacionamento conjugal também. É possível duas pessoas estarem juntas, uma do lado da outra. Mas se não tiver um acordo entre elas só ficam ali uma do lado do outro. Mas não vai haver uma prosperidade naquele relacionamento. Exatamente. Não vai para frente. Então, tu até pode estar ali, né? Tu não exclui a pessoa, assim. Exato. Mas não vai para frente com ela também, né? Sabe que é uma coisa assim... Tem até aqui um comentário da Esther da Silva. Ela diz que ela tem uma amiga que são amigas desde a infância, né? E ela se criou na mesma igreja, essa amiga dela se criou junto com ela na igreja. Só que depois ela se desviou, mas ela continuou sendo amiga e convidando ela para ir para a igreja. Mas como a irmã estava dizendo, tem entre elas um relacionamento. E ela está escrevendo aqui, ela escreveu agora que ela foi convidando a amiga, não desistiu, Sim. e a amiga voltou para a juventude. Na Olha aí, juventude, ó. ela voltou para a igreja através dos convites que fazia ela. Ai, que Porque- maravilha, glória Porque a ela Deus. manteve um relacionamento. Agora, se ela Isso. fosse ser uma amiga, tá sempre lá na casa da outra, o que a outra fizesse, ela estava participando. Né? Exatamente. Eu já vi até pessoas querendo fazer negociações. Tu vai na minha igreja, que eu vou lá numa festa contigo. Então, o que é isso? Né? Não, são relacionamentos impossíveis, né? Porque quando a gente se inclina para a carne, a Bíblia diz que a inclinação para a carne gera morte. Então, não tem como eu me inclinar para a carne e puxar alguém para o espírito. É impossível. Exatamente. Não Né? tem como. Até a Bíblia fala que... Eu não anotei aqui, né? Não anotei a referência. Quem tem muitos amigos acaba saindo perdendo, né? Então, a gente tem que saber que a gente tem muitos relacionamentos. Agora, o número de amigos diminui. Exatamente. Mas glória a Deus, irmã Gladys. Então, mais uma vez, a diferença aí entre relacionamentos e amizade. Amizade temos comunhão. Relacionamento, né, isso
momentos que a gente, né, como é que eu posso dizer? Até fugiu a palavra agora. Agora, assim, a gente vê entre a igreja, entre os crentes salvos, sabe? Porque existe a igreja visível e a igreja invisível, né? Nós temos que entender que quando nós somos salvos, nós somos amigos, porque nós compartilhamos os mesmos sentimentos a respeito de Deus, a respeito da vida, a respeito de tudo, né? Porque é um só Senhor, um só Espírito, uma só fé, um só amor. Então, a gente tem que cuidar, assim, a igreja não pode ser um monte de grupos de amigos. A igreja é um grupo de amigos. Agora, claro, a Bíblia diz que a árvore ela se conhece pelo fruto. Então, se a pessoa ela não manifesta frutos de conversão, eu tenho que saber que um relacionamento próximo com uma pessoa assim vai me trazer prejuízos, né? A Bíblia fala lá em 1 Coríntios, capítulo 15, e versículo 33, que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, a Bíblia é muito clara a respeito, né? Isso tem sido bastante ensinado na nossa igreja, a respeito do apóstata, né? A Bíblia fala assim, te afasta dele, não tem, sabe, não tem conversa. A pessoa sai, sabe, ela diz que sabe, ela conheceu a palavra de Deus e vive, infelizmente, assim, boa parte das pessoas que viveram na juventude comigo apostataram da fé. Então, assim, não tem como ter uma relação. Uma vez eu estava em casa, né, e chegou uma pessoa que tinha sido uma pessoa muito próxima nossa. Chegou lá em casa, praticamente nu, né? Só com uma bermuda, sem camisa. Aí o pastor Silvio tinha sido uma pessoa muito amiga do pastor Silvio na juventude. O pastor Silvio, aqui na minha casa tu anda desse jeito relaxado. Nunca mais recebemos a visita do amigo, né? Então eles continuam se conversando distante, né? Eles têm uma relação, eles eram colegas de trabalho. Mas não tem como a gente manter uma amizade, porque, né, o convívio com elas vai nos levar a um distanciamento de Deus. Existe um murmurador, né? A gente vai ficar perto do murmurador, meu Deus do céu, não temos crescimento nenhum com o murmurador, é só luta, né? Só perturbação. Então, essas pessoas que a gente vê que não nos edificam o relacionamento, a gente não pode ter como os amigos, a gente não vai desprezar, não vai odiar elas, né? Temos que amá-las, temos que lutar pela vida delas, mas não podemos ter como nossos companheiros, nossos amigos. E aí, então, muitas vezes, jovens, na minha juventude, eu enfrentei isso. Quem eram as minhas amigas, as pessoas, as minhas amizades, as minhas companhias, eram pessoas mais velhas do que eu. E a gente vê na Bíblia isso também, o Paulo e Timóteo, né? Que tinham uma amizade tão forte, tão íntima, que o Paulo até chamava ele de meu filho. Né? Eu tinha um primo meu, que ele era do interior do estado, não era tão interior ali, Barra do Ribeiro, mas ele, cada vez que vinha na nossa casa, ele gostava de contar muita história lá dos irmãos do interior. Então, eu não sei se é verdade, né, porque eu acho que ele enfeitava muito, mas ele contou que uma vez um irmão pregou lá no interior do município que o Paulo e a sua esposa Silas estavam cantando na prisão, quem sabe com saudade do filhinho Timóteo, né? O irmão embolou um pouco os assuntos. Embolou mesmo. Mas a gente vê, assim, eram pessoas com idade bem distantes, mas tinham uma grande amizade, e uma amizade produtiva. Então, a gente tem que sempre ver isso, sabe? Às vezes a gente quer amigos da nossa faixa etária, amigos, né, que tenham as mesmas emoções que nós que nós temos a respeito de certas coisas, mas aquilo ali não promove nenhum crescimento para a nossa vida, nem espiritual, nem mental, nem emocional, nem física, nem social, não tem nada, não te leva a nada. Então, às vezes, é melhor ter uma amizade com uma pessoa um pouco mais madura, que tu vai ter que negar um pouco a ti mesmo, né? Mas isso vai trazer benefícios para a sua vida. Isso mesmo.
Nem até falando sobre uma amizade com pessoas mais velhas, né? Vocês convidaram hoje aqui, eu me sinto amiga de vocês. Mas... Bom, a Rebeca pode E falar. temos a irmã Maria também, né? Isso mesmo. E temos uma mensagem dela aqui para vocês. Temos sim, mas antes de nós passarmos para a mensagem da irmã Maria, só vamos fazer uma colocação aqui do que o irmão Natan também colocou, alguns versículos. O irmão Natan colocou aqui no chat que a harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo? Um versículo de 2 Coríntios 6,15. Não existe união nenhuma. A pessoa pode ter assim aquele relacionamento comercial, um relacionamento de trabalho, um relacionamento... Mas amizade é impossível, não tem como manter. Se o mundo está te aceitando, é que tem alguma coisinha assim, né, que a gente tem que colocar diante de Deus. E falando sobre amizade com mais velho, é uma coisa assim incrível, porque eu tive uma experiência e eu vou levar isso para o resto da minha vida. Quando eu cheguei no Ministério Restauração, teve uma moça, acho que ela está nos assistindo, inclusive, de 13 anos, irmã Gladys, com 13 anos de idade. Quando eu havia chegado aqui no Ministério Restauração, a primeira coisa que ela fez, uma das primeiras coisas que ela fez foi me ligar todas as noites e falava: Suel, vamos orar? E ainda eu estava naquele processo ainda de lutar contra a minha carne, de não saber o que Deus, ainda não saber o que Deus tinha para a minha vida, né? Queria ainda as coisas do mundo, não conseguia ainda me entregar por completo para Deus. E aquela moça, eu estava com 23 anos, e ela com 10 anos de diferença, irmã Gladys. E ela me ligava durante as noites: Su, vamos orar. E naquele momento eu até falava: não, mas eu não quero orar, eu não sinto vontade de orar comigo, dentro de mim. Mas eu aceitava ir para a oração, e no meio dessa oração o Senhor ia falando comigo, o Senhor ia me transformando, aleluia. A serva de Naamã, ela era amiga, a patroa dela, a esposa de Naamã, era amiga de uma menina que levou o marido dela à cura. Aleluia. Então, às vezes a gente tem uma resistência, assim, é pirralho, né? Ou então, é velho. Mas ali está alguém que vai te ajudar, que vai ser realmente um amigo. Exato, isso, realmente um amigo. Tem um livro que eu gosto muito, indico para vocês, eu sei que ele está fora de... Ele não é mais editado, que é o livro Anse. A Jovem que Amou Sua Arte, que é um livro muito bom. Então, é a autobiografia de uma jovem que foi de uma mulher, né, que foi uma líder da juventude nazista. E aí ela casou, então, mas é todo um processo, né? Só que ela casou depois da guerra. Ela casou com um rapaz que era luterano e a certidão de nascimento dela era católica e ele era luterano. E ela que sustentava a casa, porque ele tinha sido oficial, ele tinha comandado o mais importante submarino da Marinha de Hitler. Então, ele tinha muita dificuldade de ter emprego depois da guerra. Então, ela que sustentava a casa e ela trabalhava numa escola católica. Então, começou-se uma guerra muito grande dentro da casa dela, porque o padre, por ela ter casado com um luterano, ficava ameaçando dia e noite que ia demitir ela, e ela que sustentava a família. E ela queria, então, que o marido dela se convertesse para o catolicismo para ela perder o emprego. E ele dizia que não ia. Mas também não tinha assim, convicção de nada, tanto que tinha sido oficial da Marinha de Hitler. E ele fez amizade com uma criança. Ele começou a estudar em uma outra cidade. Todo dia de manhã ele caminhava alguns quilômetros até a estação do trem. E um menino fez amizade com ele e começou a conversar com ele. E a conversa que esse menino teve com esse ex-oficial da Marinha de Hitler era que o padre estava errado e ele podia provar isso pela Bíblia. Então, tudo que ele queria era mostrar que o padre estava errado. Era convencer a mulher dele que o padre estava errado, começou a ler a Bíblia. E aí ele não entendeu a Bíblia. Daí, lá na cidade, onde ele estudava na universidade, ele começou a procurar um pastor que era um velhinho. Bem velhinho, disse que era um pastor aposentado já. Então, assim, duas amizades opostas nele, um jovem, inteligente, culto, porque o Hitler selecionava os melhores alunos da Alemanha para levar para ocupar os cargos chaves, né?
Então, era um homem muito inteligente, muito culto, tinha vindo de uma família rica, mas ele estava lá entre uma criança e entre um velhinho. Olha só. Eram as amizades dele. Aleluia. Glória a Deus. E essas amizades levaram ele à salvação, né? Levaram ele à salvação, levaram a esposa dele à salvação. Coisa mais linda. É muito lindo o testemunho de vida deles, é uma coisa muito linda mesmo. Como é o nome do... Aqui estão pedindo novamente como é o nome do livro. E se até a irmã Rebeca puder anotar, colocar ele no chat, né? Estão pedindo. Se as irmãs quiserem procurar ali, a irmã Isabel, minha irmã, postou ali. Ela já postou? Hansi, Ô, Glória. Diane Maria, a jovem que amou-se a suástica. Diane Marie Hirschman, eu acho que é o nome da autora. Inclusive, existe história em quadrinhos dela, né? Lá nos Estados Unidos, em inglês, já tem história em quadrinhos da vida dela. Ó, o irmão Natan disse aqui que na estante virtual tem esse livro para vender. Glória a Deus. Irmãos, se alguém se Só em interessar. sebos mesmo, porque infelizmente a editora Vida deixou ele de imprimir ele. Glória a Deus, irmã Gladys. E maravilhoso é quando as nossas amizades nos aproximam de Deus. Eu jamais vou me esquecer dessa amizade que eu tinha. Até hoje, na verdade, eu tenho essa amizade comigo. Aleluia. A gente guarda, né? Aquelas Guarda. pessoas que nos ajudam, a gente Irmã guarda. Gladys, Nos irmão Suelen, ajuda quem sabe a nessa gente não caminhada. vai pro vídeo. Sim, Pro vamos vídeo agora. não, pro áudio. Isso, vamos agora, antes de darmos continuidade, vamos para o áudio que a nossa irmã Maria Schmidt nos deixou, também falando sobre amizades. Pode soltar, irmão Eliezer. Quando Jesus voltava, de Filipe, de Cesareia de Filipe, para Cafarnaum, ele estava sendo ameaçado de morte e ele não queria que isso acontecesse antes de completar o seu ministério. Então ele dividiu o grupo de discípulos, os discípulos, em 2 grupos. E quando se reuniram em Cafarnaum, ele perguntou: o que vocês vinham conversando no caminho? Para o grupo, ele ficou num grupo e os outros ficaram no outro grupo. E eles ficaram quietos, porque eles vinham discutindo qual deles era o maior, o mais importante no reino dos céus. Então, Jesus pegou uma criança e pôs no meio deles. E disse: olha, vocês não são convertidos. Para vocês entrar no reino dos céus, vocês precisam se converter, precisam se tornar humilde como esta criança. E também o crescimento de vocês dentro do reino de Deus depende da humildade. O que é humildade? Humildade é o reconhecimento das nossas próprias fraquezas e debilidades. Então Jesus estava dizendo: olha, o maior no reino dos céus é aquele que aprende a se apresentar com humildade diante de Deus e vive em humildade, reconhecendo suas debilidades, suas fraquezas e pedindo a misericórdia de Deus. E continuando, ele disse: olha, e esse crente é tão importante para Deus que quem o recebe no seu convívio, que tem amizade com ele, é como recebesse a mim mesmo e também ao Deus Pai. Por isso, queridos jovens, a vida de vocês que vivem em humildade na presença de Deus é tão preciosa para todas as pessoas que convivem com vocês. A presença de vocês é tão preciosa, a amizade de vocês é tão preciosa,
porque junto com vocês está Jesus e está Deus Pai também. Deus que abençoe, em nome de Jesus. Nos convocaste, tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed. Glória a Deus. Cumprimentamos os irmãos com a paz, Senhor Jesus, novamente. Vamos estar adorando ao Senhor. É bom de nós estarmos na casa de Deus, né? O nosso maior amigo é Deus. Não quero mais errar, não quero mais pecar, não quero transgredir, só quero te servir. Quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro, e no meu coração és último e primeiro. Eu quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Eu quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti. Espíritu descienda, que cuidamos tu presencia, que el fuego de tu espíritu no se apagará. Tu espíritu descienda, que cuidamos tu presencia, que el fuego de tu espíritu no se apagará. No se apagará. No se apagará, 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 no se apagará. Nos convocaste, tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed. Glórias a Jesus pela vida da nossa irmã Maria, por essa maravilhosa palavra que ela nos deixou. Glória a Deus pela sua vida. Irmã Gladys, voltando aqui para o nosso assunto, dando continuidade, na verdade,
Temos algumas perguntas aqui no chat. Uma delas é do irmão Enéas Moraes Chaves, glória a Deus. Ele cumprimenta e ele faz a seguinte pergunta. Ele gostaria que a irmã explicasse, né, o que é um crente fraco e como ajudar este crente fraco. E continuando essa pergunta, né, aí ela já pergunta, ele faz uma outra pergunta. Podemos ser amigos de um crente fraco? Bom, a gente tem que diferenciar, então, o que é um crente fraco, o que é um crente contumaz e o que é um crente herege, né? Um herege, um apóstata. Então, o crente fraco é aquela pessoa que ela reconhece que é fraca, ela sabe o que é certo, ela sabe o que é errado, ela reconhece que ela está errada, ela quer acertar, ela aceita, se for uma criança que falar com ela. Se for, às vezes, uma pessoa que tem uma deficiência mental, fala com ela, ela já leva aquele choque, ela, né, uma pessoa com uma deficiência intelectual, né, fala com elas, mas assim, ela sabe que a pessoa, a gente olha assim, parece que a pessoa está totalmente fora, mas ela tem aquela sensibilidade de entender que Deus, de alguma forma, está exortando ela, quer fazer ela mudar, transformar. Ela está pronta para ouvir, para mudar, mas ela erra porque ela é fraca. O contumaz é aquele que ele conhece o erro, ele reconhece o erro, ele muitas vezes condena o erro na vida do outro, mas na vida dele, ele sempre tem uma desculpa para o erro. Ele nunca reconhece que ele está errado. Então, ele fala, fulano faz isso, fulano faz aquilo, fala mal de todo mundo. Mas se alguém fala assim, mas irmão, não está falando, né? Tu está falando mal dos outros, isso é errado também. Aí ele diz, mas ninguém sabe a vida que eu levo, a luta que eu enfrento. Né? Ele sempre tem uma desculpa para o erro dele. E o herege, né, é que faz assim, ele faz do erro dele uma doutrina. Então ele não reconhece que está errado, porque ele diz que o que está errado é certo. Então assim, o contumaz, a Bíblia fala lá em Mateus 18, né, vai ter com ele, aí vai com uma testemunha, não aceita, vai, leva para a igreja, né? Ele não aceita, é disciplinado. Para tentar salvar a alma daquela pessoa, para se tornar, né, uma divisão dentro da igreja, porque Deus valoriza muito a unidade da igreja. O apóstata não tem o que fazer, porque ele não reconhece o erro. E o fraco, a gente tem que ajudar ele. E como é que a gente vai ajudar o fraco? É fazendo ele andar junto com a gente, né? Fazendo ele orar com a gente, fazendo ele jejuar com a gente, fazendo ele participar de vigília com a gente. Eu estou maravilhada que nessa grande luta que nós vemos enfrentando desde o mês de março, Deus está levantando muitas pessoas que nunca tinham orado, que nunca tinham participado de vigílias, para orar, para buscar Deus. É verdade. Eu estou maravilhada com isso, né? Irmãs que vêm chegando para mim e falando assim, irmã Gladys, que coisa boa a tomada de Jericó. Eu nunca tinha participado nada da igreja, agora eu comecei a participar dessas orações e elas querem estar todos os sábados ali na rua clamando. Então eram pessoas, elas não faziam nada na igreja porque não queriam, porque não tinham forças. É verdade. E a luta empurrou elas, e no momento da luta tinha alguém que está dizendo, vem aqui orar comigo. Né? Então elas se motivaram e Deus está fortalecendo, Deus está levantando guerreiras, né, que da força, da fraqueza tiraram forças para lutar nessa hora de grande combate da igreja. Glórias a Deus. E maravilhoso é quando nós ajudamos, né, os nossos irmãos que estão fracos. Eu acho tão interessante, tem pessoas que vivem reclamando assim, porque ninguém me dá atenção, porque o pastor não olha para mim, porque o líder não olha para mim, porque ninguém olha para mim, que eu até me pedi para o pastor orar comigo, o pastor não foi orar na casa, mas nunca eles olham para alguém que está precisando e se vem orar comigo. Então ele vai ter uma companhia para oração,
Porque a gente, quando ajuda o fraco, a gente também é fortalecido. Exatamente. Né? Porque a gente ora, a gente estuda a Bíblia, a gente faz as coisas, né, com alguém que está ali precisando, mas nós também somos edificados e edificamos o outro. E a gente vê Deus usar a gente, então assim, é uma coisa que não tem igual. Né? É uma alegria que Deus nos proporciona. Glórias a Deus. Chegamos aos 300 likes. Olha aí, glória a Deus. Interrompi para falar uma coisa boa aqui. Glórias a Gente, a Deus. nossa fé tava pequena, irmã Será Suelen. que consegui? Eu tinha falado dos 300 likes. Eu creio que nós estávamos chegando aos 300 likes. Ai, meu Deus, eu não estou ouvindo. E aí, será que conseguimos chegar aos 350 até o final da programação? Será que chegamos aos 350? Jesus, né? Glória a Deus, mas que maravilha, meus irmãos. Ó, como é maravilhoso estarmos aqui em unidade, né? Ajudando na divulgação, deixando like, porque é uma forma de nós estarmos divulgando, né, a palavra de Deus. Tudo que estamos falando aqui é da palavra de Deus, tudo tem na sua palavra. Lembrando, irmã Suelen, que quando a gente compartilha o vídeo, além de estarmos edificando a vida do nosso amigo, né, se tratando do tema amizade, quando você clica no like, quando você compartilha, quando você comenta, o YouTube, ele entende que aquele vídeo, ele está sendo procurado, ele está sendo, as pessoas estão gostando dele, ele é relevante. Então, o YouTube, ele começa a sugerir para pessoas que nunca viram o nosso canal, nunca assistiram nenhuma programação nossa, e dessa forma você está evangelizando em casa. Glória a Deus. Maravilhoso é poder em todo tempo fazer a obra do Senhor, evangelizando. Glória a Deus. Irmã Suelen, só gostaria de fazer um parêntese aqui Sim. sobre essa questão do crente fraco, que também existe uma diferença. A gente está ali com o crente fraco para ajudar ele. Agora, quando a gente é fraco e só quer andar com os fracos, Ah, não. Aí é outra. aí gera né? Porque daí aí aquilo ali não vai ser edificante, né? A Bíblia fala que aquele que anda com sábio se torna sábio. Então a gente ajuda o fraco, mas a gente também tem que procurar alguém que possa nos ajudar, né? Nem que seja assim o amigo oculto, né? A gente está ali, a gente sabe que aquela pessoa vai estar orando, a gente vai lá, aproveita e fica do ladinho dela orando. A gente sabe que vai ter um estudo bíblico, a gente está lá ouvindo a palavra de Deus, né? E aquilo ali começa uma aproximação, né? Não é aquela coisa assim que eu vou porque ele é meu amigo. Não, a gente vê que aquela pessoa pode nos ajudar. Esse microfone que é meu inimigo, pelo jeito. Eu acho que ele é amigo, porque eu já dei numa lada fácil e ele me ofereceu a outra. Né? Então, assim, a pessoa tem que ter essa visão, né? Que a gente procura aquelas pessoas que podem nos ajudar, nos aproximamos delas, né? Não, e Deus vai abrindo as portas para que a gente possa, vai se criando. A amizade, ela se constrói. Então, as pessoas às vezes ficam só reclamando, eles querem que as pessoas cheguem assim, e sejam amigas delas do nada. Né? Mas isso se constrói. Então, eu vejo a pessoa gosta de orar, eu vou estar lá orando com ela. A pessoa gosta de ler Bíblia, de estudar, de estar na escola bíblica, eu vou estar lá atrás para estudar com ela. Então, isso vai construindo os vínculos. Né? Isso que vai formando as grandes amizades. Às vezes, não são pessoas que não têm nada a ver com a gente. Né? Até eu brinquei num culto de quarta, há umas 2 semanas atrás, eu acho, que uma irmã Rosângela Uric, né? Que é uma das irmãs que me acompanha há alguns anos já. E nós não temos nada a ver uma com a outra, né? Muito pelo contrário, eu estresso ela, ela me estressa. Mas nós temos, assim, muita coisa em comum em querer buscar Deus. É assim, porque nós somos muito diferentes. Então, eu sou assim, muito objetiva e eu venho uma ideia na cabeça, eu falo assim por cima e acho que todo mundo já entendeu e quero que todo mundo já comece a trabalhar. E a irmã Rosângela assim, é tudo tintim por tintim. E ela vai contar uma história e ela começa, pois eu saí de casa, daí no caminho tinha um homem com... Ai, deixa eu ver, a calça dele, não prestei atenção que cor era. Daí eu já começo assim a olhar meu celular para tentar me acalmar. Daí ela vai contando tintim por tintim, aí passou um cachorro, aí eu anoto uma coisa no caderno. Aí eu já começo a tentar imaginar o que ela terminou, eu começo a tentar terminar a história dela. E ela, irmã Gladys, a irmã me atrapalha, assim, irmã Gladys. Né? Mas estamos há 20 anos já batalhando juntos na oração, porque um vínculo se formou, né, em torno de coisas eternas. Exatamente. Que nos edificam e nos dão vitória. Mas é assim, né? maravilhoso. Isso é maravilhoso.
Eu também tenho uma amizade um pouco parecida com a da irmã Gladys, né? A irmã é mais tranquila, eu sou mais ativa. Mas ambas têm o mesmo foco de buscar a Deus, de estarmos juntas, né? Quando uma precisa da outra, aí me ajuda a orar, a outra está ali, vamos orar, vamos jejuar juntas. E assim o Senhor vai nos ajustando, vai melhorando, né, o nosso coração, a nossa mente, e juntas vamos rumo ao céu. E juntos, né, todos nós. Até que tem uma pergunta assim, ó, quando a afinidade se torna panelinha? Né? Exatamente quando eu quero assim, que todo mundo seja igual a mim. Eu só trabalho, eu só ando com quem pensa igual a mim, sabe? Isso é muito ruim. Isso cria divisões na igreja, gera facções, né? Porque daí eu fico defendendo as pessoas que são iguais a mim. Eu só sei trabalhar para cantar no grupo, tem que ser igual a mim, tem que ter o mesmo pensamento, tem que gostar dos mesmos hinos, tem que ser tudo igual. Então, o que acontece? Isso aí, tu cria um trabalho que tu não te perturba muito. Ah, porque o meu jeito de trabalhar é esse, né? Então, às vezes, por vários motivos, se criam grupos, panelas. Só que a Bíblia diz assim, não havendo bois, o celeiro fica limpo. Mas na força do boi é a abundância. Né? Então, quando a gente consegue trabalhar com aqueles que são diferentes do que a gente cresce, eles crescem e a obra de Deus avança. E a gente sempre tem que pensar nisso. Nós estamos numa guerra, né? E o meu amigo, o irmão que está do meu lado, somos companheiros para uma batalha. A gente está sempre pensando em ganhar. Eu estou sempre pensando em ganhar, estou sempre pensando em avançar, sempre pensando em derrubar o inimigo. Né? Não interessa, o irmão pode ser... Uma vez o pastor Humberto, lá, muitos anos atrás, a gente era jovens ainda, faz um tempão, né? E aí a gente estava conversando algumas coisas, e eu meio que reclamando, e ele falou assim, mas você tem que pensar uma coisa. Eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, essas pessoas elas podem ter defeitos, mas elas estão no mesmo barquinho que nós e elas nos ajudam a tirar a água de dentro. Então, assim, pode ser a pessoa assim, que tem muito diferente de ti, mas ela está te ajudando a tirar a água do barquinho para o barquinho não afundar. Então, a gente não pode desprezar. Não. Sabe? E o ato do desprezo pode levar uma pessoa para longe, uma pessoa que seria muito útil para Deus, para a obra de Deus, para a tua vida, e tu não consegue enxergar aquilo que Deus tem para fazer. É verdade. Então eu vejo assim, na união feminina, né, assim, cada uma é mais diferente do que a outra, na superintendência ali. Meu Deus, uma são sem iniciativa, outra é mandona demais. E com cada uma a gente aprende alguma coisinha, né, irmã Gladys? Mas conjunto, meu Deus, é um exército imbatível. Eu fico maravilhado como Deus usa aquelas irmãs. Glórias a Deus. Sabe? Eu jamais conseguiria fazer o que, sabe, está sendo feito se não tivesse todo mundo junto. Aleluia. Sabe? E assim, quando a gente consegue enxergar a igreja como um corpo, sabe? E não ser grupos de amigos, mas ser um grupo de amigos, né? Com o mesmo sentimento de lutar contra o diabo.Aleluia. Sabe? E pelo reino de Deus. Meu Deus do céu, se toda a juventude se juntasse assim. Aleluia. A gente parasse de brigar por bem, por coisinhas. Coisinhas pequenininhas. Sabe? Eu fico pensando assim, ó. A Bíblia diz que é dado para o homem 70 anos, né? Viver depois disso enfado e canseira. E a gente honrando os pais, Deus ainda prolonga a vida e acrescenta anos de bênçãos para nós. Então, assim, isso passa tão rápido. É verdade. Isso passa tão rápido para a gente, sabe, gastar com coisinhas assim para nós. Ai, porque eu penso, porque eu quero. Ficar a vida inteira querendo convencer os outros que tu tá certo. Sabe? Uma perda de tempo, irmã Depois, eu já tô com 47 anos, então a gente consegue ter uma visão assim do que ficou para trás e consegue enxergar melhor as coisas. Sabe? Mas assim, ó, a gente perde muito tempo achando que o nosso jeito de ser é melhor do que o dos outros. É verdade. E que o nosso grupinho é melhor e que nós temos que ficar fechados naquilo ali, a gente perde muito tempo. Então, assim, se a pessoa quer Deus, o problema é quando não quer Deus. Se não quer Deus, não quer Deus. É verdade. E a Bíblia diz, o ímpio não permanecerá na tenda do justo. Isso é uma certeza que eu tenho comigo. A gente não precisa brigar para afastar. Antes eu tinha aquela ideia assim, que Deus era misericordioso, que Deus ia dar chance para as pessoas. Mas um dia, eu lendo a palavra de Deus sobre o joio e o trigo, me veio uma convicção sobre isso. A Bíblia não tira o joio de imediato por causa do trigo.
A Bíblia diz, o joio ele vai ser amarrado e lançado no fogo. A sentença dele já está determinada. É verdade. Deus permite o joio para abençoar o trigo. Aleluia. Aleluia. E é isso que quando chega o tempo de limpar a seara, o Senhor tira e dá o fim que o joio merece. Então, assim, a gente não precisa ficar se preocupando, sabe, fazendo bico, sabe? Fica birra uns com os outros. Sabe? Porque, eu acho que tem que ser assim, tem que ser assado. Não, vamos unir. O que está errado é com Deus. É com Deus, exatamente. Mas só que a gente tem que orar, a gente tem que se juntar e tem que orar. É verdade. A Bíblia diz que quando, na mesma passagem, ali no mesmo capítulo que a Bíblia fala sobre nós irmos ter com o irmão e se ele não aceita, leva para a igreja, enfim e tal. A Bíblia diz assim, o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. E o que desligar na terra é desligado no céu. Então, assim, se tem uma situação que não está assim conforme, a gente vê, o Espírito mostra que não está como Deus quer, temos que levar para Deus, a obra é dele. Mas não separar em briguinhas, em grupinhos. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Infelizmente, faltam 1 minuto. Será que eu posso ler uns versículos aqui, o comentário da irmã Daliane? Rapidinho, Dá irmã tempo? Rebeca, rapidinho. Podemos, irmã Eliézer? Eu ia entrar na ele deu amizade com o sinal que sexo sim. oposto, mas irmã Eliézer, eu acho que daí não dá tempo ele para é uma isso, pessoa né? boa. Antes, irmã Gladys, eu quero saber de vocês, meus irmãos. Vocês querem que esse assunto continue, que nós venhamos, né, a continuidade desse assunto? Eu quero ver. Coloquem no chat se vocês querem. Aí eu vou pedir aqui para o líder que está na nossa frente, se ele nos autoriza de uma próxima programação. Mas assim, continuarmos. o público é complicado. Continuarmos. Eu não estou nem vendo e Coloca não ouvi aqui, isso, ó, Felipe, parte 2, hashtag parte 2. Vamos ver, eu vou ficar aqui acompanhando o chat. Quero saber se vocês gostaram e querem a continuidade desse tema, porque, como a irmã disse aqui no início, é um tema muito amplo, tem muito para ser falado. Então, eu creio que seja necessário uma parte 2, né, desse tema sobre amizades. Olha aqui, os irmãos estão todos querendo. E aí, meu líder, o senhor aprova a parte 2 dessa programação? Glória a Deus, ele fez assim. Eu até olhei para o outro lado para dar liberdade para ele dizer não. Por livre e espontânea pressão, O irmão não aceitou. Então, meus irmãos, a irmã Gladys vai voltar aqui. Se a irmã também aceitar o convite, eu estou aqui determinando, né? A irmã Gladys vai voltar aqui. Eu tenho um chefe, né? Eu tenho que falar com ele também. Amém, então. Mas então, né, fica o convite, então, para a irmã, para estar voltando e para darmos continuidade. Acho que tem mais coisas para ser falado. Né, tivemos muitas aqui perguntas, eu acho que passou algumas, não conseguimos responder, mas é pelo tempo. Então, pedimos perdão já desde agora. Irmã Rebeca, pode deixar, então, os versículos que foram colocados? Eu vou ler o comentário, então, para diminuir o tempo, da irmã Daliane, que eu achei interessante. Ela escreveu: somos o corpo de Cristo, cada membro com funções diferentes, porém tudo glorificado ao cabeça deste corpo. Relacionado ao que a irmã Gladys falou agora por último. E o irmão Natan colocou: o que ama a pureza do coração e é gracil no falar, terá por amigo o rei. Olha aí, glória a Deus. Tem até aqui um comentário, líder, que a irmã Catiana diz: bah, que líder abençoado que aprovou a segunda parte. Agora vai ter que ter a segunda parte. Mas glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos, né, que estão nos assistindo, pela participação, né, por ter deixado o like. Vamos até ver com quanto que finalizou. 322 likes, irmã Rebeca. Finalizamos. Acho que se pudesse, tiver mais um tempinho, acho que a gente chegava aos 350. Mas glória a Deus por todas as coisas, pela vida da irmã Gladys, que esteve aqui conosco, pela vida da irmã Maria também, que deixou, né, uma palavra para nós sobre o tema amizade. E eu quero rapidamente orar por você. Então, vamos agora fechar os nossos olhos, se puder, é claro, e vamos fazer uma rápida oração para finalizar esta programação, né, que em todo o tempo a nossa amizade vem estar em Deus, né, os nossos amigos. Senhor Jesus, amado Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento que tivemos na Tua presença, de estarmos ouvindo da Tua palavra, ouvindo, Senhor, cada versículo, Senhor, que o Senhor nos deixou. Aleluia, eu te louvo e te agradeço
por esse momento maravilhoso que tivemos, de estarmos falando sobre amizade, sobre amigos. Glórias a Deus, eu glorifico a Ti. Pai amado, em todo o tempo eu peço, Senhor, que cada um dos nossos ouvintes, cada irmão e cada irmã que esteve aqui participando conosco, que em todo o tempo venham saber, Senhor, levar as suas amizades até o Senhor. Que as amizades venham estar no Senhor em todo o tempo. Que cada amigo e amiga, Senhor, todas as nossas amizades no lugar, no ambiente que estivermos, que esses amigos venham nos levar até o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, em todo o tempo a buscarmos amigos e amizades que nos levam para perto de Ti, que nos levam para a Tua presença. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem agido nas nossas vidas e através da vida dos Teus servos. É o que te pedimos e te agradecemos em Teu nome. Muito obrigado, então, meu irmão, minha irmã, pelas suas participações, por compartilhar essa programação. Muito obrigado, irmã Gladys. Paz, oração e união. Irmã Rebeca. Amém. Vamos, então, todos dizer paz, oração e união.